Amém, graças a Deus, a paz do Senhor para todas as irmãs da classe Ruth, amém? E hoje eu venho aqui para estar compartilhando e meditando com todas as irmãs, dando continuidade na nossa classe da Escola Bíblica Dominical. E hoje a lição de número 12, a relação entre os dois testamentos. E a palavra, o texto áureo, se encontra em Gálatas, capítulo 3, versículo 24, que diz assim: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Para estudo bíblico também, nós temos Hebreus, capítulo 8, do versículo 6 até o 13. Esse texto bíblico ele vai se referir à nova aliança, como um novo concerto, onde Deus ele vai falar para o seu povo que a própria palavra ela não estaria mais em tábuas de pedra, mas também ela seria colocada no nosso coração. A leitura devocional já foi falada, né? Você querendo estender Gálatas 3, do versículo 15 até o 27, e o texto da lição, ele vai fazer alusão a dois textos muito importantes em que vai estar embasando todo esse estudo de hoje, que é Jeremias 31, capítulo 31, do versículo 31 até o 34, e João 5:39, em que nós iremos falar no decurso de tudo que estará sendo falado aqui. Então, o texto áureo da nossa lição é Gálatas 3:24, e eu vou repetir. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Quando o texto bíblico ele vai dizer que a lei serviu de aio, entende-se, a revista ela vai falar muito claro sobre isso, que a lei ela serviu de direção, de um apontamento. A mensagem ela é coerente. O texto do Antigo como o Novo, todos irão apontar e nos conduzir a Cristo. O texto fala, né, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, eles andam em concordância. É bem verdade que o Antigo Testamento, ele vai apontar, vai conduzir para o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E o texto de Gálatas, né, a terceira parte, a parte C, quando ele diz, a fim de que fôssemos justificados por fé. Ou seja, Gálatas 3:24, nessa parte C do texto bíblico, ele vem falando que a salvação, ela não vem mediante a obras, mas é pela fé. A nossa justificação, ela não vem mais da lei, mas ela vem mediante a fé. A introdução da revista cita um fato muito interessante, em que é muito corriqueiro e usual nesses dias da atualidade, né? O autor ele vai falar acerca de uma pessoa, né, que disse que não acreditava mais, não fazia mais uso do Antigo Testamento. Ele se chocou, porque como que pode, né? Já que ambos se completam, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, eles se completam. A revelação de Deus na palavra, ela é progressiva, amada igreja. Nós não podemos, né, separar. Tem pessoas dentro dos nossos dias que querem separar e não tem como haver separação. E no tópico 1 da nossa revista, nós podemos ver o testemunho do Antigo Testamento sobre o Novo, em que lá no início, né, eu havia falado sobre Jeremias 31:34. Ali Jeremias ele vai apregoar para a nação de Judá, para que o povo se arrependesse, e todos já conhecem essa história. Ele predisse, né, ele profetizou acerca do cativeiro babilônico, que as pessoas não quiseram ouvi-lo,
e Deus vai fazer uma promessa. A promessa de Deus ali é que a palavra ela não iria somente ficar nas tábuas da lei, mas que viria um novo tempo, um novo concerto em que a palavra ela seria posta no coração das pessoas. E Ezequiel 36, 25 ao 27, também ele vai falar, né? Há uma promessa da parte de Deus em que Ezequiel também ele vai ter esse deslumbre, onde ele vai dizer: então aspergirei água pura sobre vós e sereis, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardareis os meus juízos e os observeis. Então, nós podemos ver que e entender muito claro que o testemunho do Novo é em relação também ao Antigo Testamento. No tópico 2, ele fala muito sobre isso, do testemunho do Novo em relação ao Antigo Testamento, ou seja, lá em João capítulo 5, versículo 19 até o 47, ali a autoridade de Jesus ela é questionada por homens fariseus, pelos escribas, pelos doutores da lei. Na verdade, eles conheciam a lei, eles sabiam muito bem a lei, mas eles não tinham fé suficiente para crer que Jesus ele era a personificação da promessa. Então, esses dois tópicos, né, em que a revista ela vem trazendo para nós e aqueles homens, eles não tinham fé suficiente para crer que o próprio Jesus ele era o Verbo encarnado. Então, não tem como separar o Antigo Testamento e o Novo Testamento. A conclusão, ela vem trazendo para nós que a palavra de Deus, ela chega completa e nós devemos amá-la como um todo, né? Assim como o Antigo Testamento, né, ele apontou para o Senhor Jesus e no Novo Testamento houve a concretização desta promessa e entendemos que o plano do Salvador, através de Cristo, como devemos ou não nos conduzir diante do Senhor. Então, as suas promessas para nós, sendo de uma forma coletiva ou individual, o poder de Deus, a sua justiça, a sua santidade, a sua bondade, tudo isso nós podemos presenciar tanto nas relações de Deus para com Israel, na ocasião do Antigo Testamento, como também na relação de Deus para com o seu povo hoje, que é a sua igreja. Então, desta forma, nós iremos concluir essa mensagem, né? A lição de número 12. Qualquer pergunta, estamos aqui, amém? Deus os abençoe, Pai, obrigada pela tua palavra, pelo teu agir, pela tua bondade, pela tua boa mão. Obrigada porque o Senhor é fiel para cumprir as promessas do Senhor sobre a nossa vida. Obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém.